Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Orivaldo e neste vídeo de hoje eu vou falar um pouco a respeito de conceitos básicos de contabilidade. É uma aula bem básica, bem de abertura. Então vamos ao que importa. Primeiro ponto é o balanço patrimonial. O balanço patrimonial é um relatório contábil que apresenta a situação econômica e financeira de uma empresa em um determinado momento, listando todos os seus bens e direitos, que nós chamamos de ativos, suas dívidas e obrigações, que chamamos de passivos, e o capital próprio da empresa, que é o patrimônio líquido. O documento é fundamental para que investidores, credores, gestores possam avaliar a saúde financeira de um negócio, de uma empresa e tomar decisões estratégicas. E a base da composição, da formatação do balanço patrimonial é o que nós chamamos de CPC 00. É um documento aqui no Brasil com base numa tradução e adaptação do documento originário lá de Londres, emitido pelo IASB, e aqui no Brasil recebe uma nova nomenclatura que foi CPC. As demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas para usuários externos em geral, tendo em vista suas finalidades distintas e necessidades diversas. Governos, órgãos reguladores ou autoridades tributárias, por exemplo, podem determinar especificamente exigências para atender a seus próprios interesses. Essas exigências, no entanto, não devem afetar as demonstrações contábeis elaboradas segundo esta estrutura conceitual. Demonstrações contábeis elaboradas dentro do que prescreve essa estrutura conceitual objetivam fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões econômicas e avaliações por parte de usuários em geral, não tendo o propósito de atender finalidade ou necessidade específica de determinados grupos de usuários. Demonstrações contábeis elaboradas com tal finalidade satisfazem as necessidades comuns da maioria dos seus usuários, uma vez que quase todos eles utilizam essas demonstrações contábeis para a tomada de decisões econômicas, tais como decidir quando comprar, manter ou vender instrumentos patrimoniais, avaliar a administração da entidade quanto à responsabilidade que lhe tenha sido conferida e quanto à qualidade de seu desempenho e de sua prestação de contas, avaliar a capacidade de a entidade pagar seus empregados e proporcionar-lhes outros benefícios, avaliar a segurança quanto à recuperação dos recursos financeiros emprestados à entidade, determinar políticas tributárias, determinar a distribuição de lucros e dividendos, elaborar e usar estatísticas da renda nacional ou regulamentar as atividades das entidades. As demonstrações contábeis retratam os efeitos patrimoniais e financeiros das transações e outros eventos, por meio do grupamento dos mesmos em classes amplas, de acordo com suas características econômicas. Essas classes amplas são denominadas de elementos das demonstrações contábeis. Os elementos diretamente relacionados à mensuração da posição patrimonial e financeira no balanço patrimonial são os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração do desempenho na demonstração do resultado são as receitas e despesa. A demonstração das mutações na posição financeira usualmente reflete os elementos da demonstração do resultado e as alterações dos elementos do balanço patrimonial. Assim, esta estrutura conceitual não identifica qualquer elemento que seja exclusivo dessa demonstração. Ok, pessoal? Então a gente tem ali a base normativa para a construção de um balanço patrimonial. Aqui nós mostramos de forma bem resumida. Em outros vídeos eu posso me aprofundar nos itens dos balanços, dando exemplos. Aqui é uma visão geral. Então a posição patrimonial e financeira que o balanço mostra
Nela, os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição patrimonial e financeira são os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. E estes são definidos conforme está abaixo. Ativo. Antigamente a gente simplesmente ensinava que ativo eram bens e direitos. Hoje nós dizemos que ativos contêm bens e direitos. Por qual motivo? Para ser contabilizado é necessário que atenda a alguns critérios que são: ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados, do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. O que significa isto? Que um ativo, ele é controlado pela entidade quando a entidade assume os riscos e os benefícios que ele proporciona para a empresa. E é com base em eventos passados, portanto, a contabilidade não pode registrar nada que irá acontecer. Ela registra o que já aconteceu e se espera que fluam futuros benefícios. Aqui significa que um ativo pode gerar resultados para a empresa, um ativo pode ser vendido, pode ser transformado em dinheiro. Essa é a realidade do ativo e também ele tem que ser mensurável. Já um passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. Então, os passivos eles serão liquidados com recursos da entidade, no seu vencimento propriamente contratado com o credor. O patrimônio líquido é o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. Então, existe uma equação patrimonial que é: patrimônio líquido é igual a ativos menos passivos. Nós dizemos também que o patrimônio líquido é o capital próprio da empresa. Ok? E aí, para ilustração do que contém um balanço patrimonial, eu peguei o balanço divulgado pela VEG, uma gigante aqui de Santa Catarina, e esse balanço ele traz os ativos. Vocês podem pausar o vídeo, né? Um detalhe: as empresas publicam os balanços individuais e também os consolidados. Para fins de análise, nós usamos os balanços consolidados. Então, o ativo e aqui eles publicam em milhares de reais. Ou seja, em 30 de junho de 2025, a VEG tinha um total geral de ativo de 39 bilhões 836 milhões 839 mil reais, sendo parte disto ativo circulante 25 bilhões 299 milhões 344 mil reais e ativo não circulante 14 bilhões 537 mil 14 bilhões 537 milhões 495 mil reais. E aí, aqui estão contidos bens e direitos. Nós vamos ver daqui a pouquinho quando um ativo é circulante e quando ele não é circulante. Mas só dando uma olhada geral, o caixa equivalente de caixa, que é composto por contas correntes em bancos, aplicações financeiras que vencem em até 90 dias e o caixa, que representa dinheiro físico, cédulas e moedas, 4 bilhões 983 milhões. Logo em seguida, há um detalhe: o ativo ele é organizado por ordem de liquidez. Aparece primeiro aquilo que é mais líquido, aquilo que é dinheiro ou quase dinheiro. Depois, logo em seguida, nós temos contas a receber, 7 bilhões 328 milhões, são vendas a prazo, né? Logo depois, estoques, 10 bilhões e 76 milhões. Uma explicação aqui: na indústria, os estoques costumam ser muito grandes. Nesse caso aqui, os estoques estão representando algo em torno de 10% do total geral de ativos. Isso é normal na indústria, ok? Depois dos estoques, nós temos tributos a recuperar, como o ICMS a recuperar, ok? Que mais que é importante aqui? Instrumentos financeiros derivativos,
que podem ser usados para proteção de riscos ativos e passivos, ok? Que mais? E outros ativos aqui, num total geral, já falamos de circulante 25 bilhões. No não circulante, nós temos tributos diferidos, 1 bilhão e 50 milhões, depósitos judiciais, 57 milhões. Detalhe, quando uma empresa é processada, o juiz que está julgando a ação pode determinar que a empresa faça um depósito judicial. Esse valor fica ali aguardando a finalização do processo. Se a empresa ganhar a ação, esse dinheiro é liberado para uso normal da empresa. Se a empresa perder a ação, esse valor do depósito judicial vai para o autor da ação. O que mais que é importante? Outros tributos a recuperar no longo prazo aqui, né? Investimentos. Depois nós temos imobilizado, que são os bens de uso da empresa, prédios, máquinas, equipamentos em geral. Depois nós temos o intangível. E assim é a composição do ativo. Eu vou fazer outros vídeos detalhando mais ainda. Então, só reforçando, o que faz com que um ativo seja considerado circulante? Esses 4 requisitos. Aqui não é e, é ou isto, ou aquilo outro. Então, qualquer conta que fica no caixa, equivalente de caixa, sempre será circulante. Qualquer ativo para negociação, isso aqui foi uma mudança relevante a partir do momento que o Brasil adotou a contabilidade internacional. Antes disso, lá até o ano de 2007, nós aprendíamos que o ativo circulante eram direitos com vencimento até o final do próximo exercício. Nessa mudança trazida pelo IASB, os ativos para negociação, por exemplo, instrumentos financeiros, não importa o vencimento. Se ele foi adquirido com a intenção de negociação, eles, independente da data, ficam no circulante. Porque a empresa não adquiriu aquele instrumento financeiro para levá-lo até o vencimento. Qualquer oportunidade interessante, ela se desfaz, transformando em dinheiro. Então, ativos para negociação, não importa o prazo, sempre será circulante. O que mais que é ativo circulante? Ativo originado por operações de crédito, por exemplo, uma venda a prazo, em que você possa ter uma duplicatas a receber. Então, estas vendas a prazo que a empresa faz, se o vencimento desse direito for até o final do próximo exercício, é circulante. Outra situação em que é circulante, ativo programado para uso ou consumo até o final do próximo exercício. Então, recapitulando, para ser ativo circulante, tem que ser um desses 4 critérios. E quando a gente fala em exercício e próximo exercício, nós estamos vivendo nesse momento da gravação o ano de 2025. Nós chamamos isso de exercício atual. O balanço, ele é fechado, o balanço definitivo do ano, com data base em 31 de dezembro do ano em questão aqui, 2025. Então, a contagem de prazo, quando se aplica a contagem de prazo, que é circulante, tudo aquilo que vence, até o final do próximo exercício. Quando é o final do próximo exercício? 31 de dezembro de 2026. Então, quais itens entram nessa característica? Ativo originado por operação de crédito, que vence até o final do próximo exercício, e ativo programado para uso ou consumo até o final do próximo exercício. Ok? Então, nesse exemplo, eu estou fechando um balanço em 31 de dezembro de 2025, tudo aquilo daqueles itens que vencem até 31 de dezembro de 2026, que é o próximo exercício, é circulante. E quando ele não será circulante, naqueles casos que considera a data de vencimento. Qualquer transação que se enquadre naqueles 2 critérios que vencem a partir de 1º de janeiro de 27, ok?
Essa é uma mudança razoável aí. Com relação aos ativos circulantes em destaque, eu já comentei as nomenclaturas. Vocês podem ver o quanto é grande os estoques numa indústria. Se você dividir pelo total geral do ativo, dá uns 25% dele, né? Um quarto aí do valor. Se dividir pelo total do ativo circulante, dá um valor muito grande, muito representativo. Quando a gente vê os ativos não circulantes, é normal que a indústria, dá uma olhada no saldo do imobilizado, 10 bilhões 281 milhões 835 mil reais. É um valor muito grande. Se você comparar com o total do ativo não circulante, são 14 bilhões. É uma característica da indústria. A indústria necessita de investimentos muito pesados no seu imobilizado. Lembra? Os prédios, as máquinas, os equipamentos, os veículos, as instalações em geral. Ok? O que mais que é importante aqui? E tem aqui intangíveis, eles têm um valor bastante elevado em intangíveis, né? 2 bilhões 803 milhões 173 mil reais. Esse goodwill, ele é uma expectativa de ganho futuro. Por exemplo, a empresa VEG comprou uma outra empresa e ela pagou por essa empresa um valor maior do que o patrimônio líquido que aquela empresa tem. Esse valor, esse ágio pago a mais, é uma expectativa de uma rentabilidade superior. Por isso que pagou a mais. Ok? Isso pode ser confirmado ou não pela passagem do tempo. Passivos. Uma característica essencial para a existência de passivo é que a entidade tem uma obrigação presente. Lembra? Eu comentei, né? O passivo é uma obrigação presente, com base em evento passado, que se espera a saída de recursos para liquidá-la e que seja mensurável. Uma obrigação é um dever ou responsabilidade de agir ou de desempenhar uma dada tarefa de certa maneira. As obrigações podem ser legalmente exigíveis em consequência de contrato ou de exigências estatutárias. Esse é normalmente o caso, por exemplo, as contas a pagar por bens e serviços recebidos. Um outro exemplo aí, fornecedores a pagar. A empresa compra matéria-prima a prazo e assume esse compromisso. Contas a pagar de qualquer outro tipo, por exemplo, contas de água, energia, internet, qualquer tipo de compromisso que a empresa assumiu é um passivo, né? Entretanto, obrigações surgem também de práticas usuais do negócio, de usos e costumes e do desejo de manter boas relações comerciais ou agir de maneira equitativa. Desse modo, por exemplo, a entidade que decida por questão de política mercadológica ou de imagem retificar defeitos em seus produtos, mesmo quando tais defeitos tenham se tornado conhecidos depois da expiração do período de garantia, as importâncias que espera gastar com os produtos já vencidos constituem passivos. Aqui o que está tentando dizer é o seguinte: se a empresa dá garantia por algo que ela fabricou e vendeu, ela pode constituir passivos como se fossem provisões para cobrir esses consertos, esses ajustes futuros. E aqui nós temos também, com base no balanço da VEG, total geral do passivo, no caso aqui o circulante, 14 bilhões 256 milhões 179 mil. E nós temos nos passivos que tipo de contas? Logo no início, obrigações sociais e trabalhistas são obrigações da empresa para com os seus empregados. Salários a pagar, férias a pagar, 13º a pagar, obrigações sociais ligadas a isso, né? Depois fornecedores, obrigações fiscais e dos vários níveis, aqui separado o que é federal do que não é federal, imposto de renda e contribuição social, empréstimos e financiamentos. As indústrias utilizam muito dinheiro do mercado financeiro, é natural para esse tipo de negócio. Aqui, em outras obrigações, dividendos e juros sobre capital próprio a pagar, né? Então a empresa distribui dividendos para os acionistas e também periodicamente paga juros sobre capital próprio. Participação nos lucros, aqui normalmente é para os empregados, e
talvez para a diretoria, instrumentos financeiros derivativos, que eu já comentei que podem ser usados como hedge, como proteção de riscos nos balanços, arrendamento, que é o leasing, provisões para garantias de produtos, que eu havia comentado, é um valor grande pela quantidade de faturamento que a empresa tem, né? Mas isso é feito de forma estatística, né? Quanto se costuma ter de reparos necessários para estabelecer essa provisão. O que mais? Ok. Com relação ao passivo, só voltando uma tela, a característica principal do passivo circulante é que é uma obrigação com vencimento até o final do próximo exercício, ok? E o passivo não circulante são obrigações que vão vencer após o final do próximo exercício. Por exemplo, estamos em 2025, só é um passivo não circulante aquilo que vencerá após 1º de janeiro de 2027. Por que isso? Porque o balanço definitivo desse ano, ele é fechado com data base 31 de dezembro. Então, em 31 de dezembro, é não circulante apenas o que vence ao final do próximo exercício, que será 31 de dezembro de 2026, e a partir de 1 de janeiro de 2027, aí sim, nesse caso, por estarmos em 2025, se enquadra como não circulante. Um valor muito relevante aqui de outras obrigações e o detalhamento delas. Já o patrimônio líquido, que é o capital próprio da empresa, ele nasce com o capital social colocado pelos donos e depois aumentos de capital que vão ocorrendo. Também tem aqui reservas de capital, opções outorgadas, ações em tesouraria, quando a empresa compra a própria ação, ou ações que ela emitiu e não vendeu na abertura de capital, ágio na transação de capital, reserva de reavaliação e lucros, reserva de lucros, né? Então, o total geral do patrimônio líquido, que é o capital próprio da empresa, ele foi engordado pelas reservas de lucro. Por política, a VEG destina grande parte dos seus lucros para o patrimônio líquido dela em reservas de lucros, ok? E a VEG, que é o exemplo dado aqui nesse vídeo, dá uma olhada, desde 2014 até agora, um crescimento constante do patrimônio líquido. Ok, pessoal? Nessa linha aqui em verde, a receita crescente, nessa linha em cor de abóbora, o lucro líquido também crescente. Aqui vocês podem ver, foi retirado do site do Investidor 10, assim como os balanços foram retirados do site da própria VEG. Aqui tem uma evolução das contas de ativos, passivos e patrimônio líquido. É incrível esse crescimento do PL. De 11 bilhões em 2020 para 14 e 21, para 15 e 22, para 17 e 23, para 23 bilhões em 2024 e com certeza 2025 será bem superior a 25 bilhões. Ok, pessoal? Era esse o recado que eu queria passar para vocês hoje e espero ajudar vocês nessa busca de conhecimento e muito obrigado e abraços, até um próximo vídeo.